Programa Magnífica, o nosso encontro de cada semana, nosso momento de bate-papo. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é membro da Academia Marial também, sócio, é nesse bate-papo que a gente vai procurando fazer de Maria o grande modelo da gente ser cristão e ser cristã. E sabendo que ela é um modelo que intercede para que isso aconteça na vida da gente. E Magnífica passa a ser para nós sempre o foco de partida para contemplar quem foi Maria, qual é a sua missão, qual é a sua presença no mistério da salvação. E batemos papo com tanta gente que vale a pena, a partir de todos aqueles que amam de modo especial essa mulher e que fazem dessa mulher realmente um caminho para o seu filho Jesus. Hoje eu tenho a alegria de apresentar para vocês Altieres dos Santos. Boa tarde, Altieres. Boa tarde, Padre Luiz. Boa tarde a todos os amigos e amigas da Academia Marial. Que alegria estar aqui. Tá bom. Eu vou falar alguma coisa aqui, Altieres, para apresentar você, mas eu acho que a melhor é você mesmo. Eu vou só dar aqueles títulos, mas os títulos nem ajudam muito a apresentar a gente. Mas aí, o Altieres, minha gente, ele é doutor em ciências da religião, não é mesmo? É escritor, palestrante, professor universitário, é fundador da Rede Catequista em Missão e atua na preparação para catequistas e evangelizadores, é membro da Sociedade Brasileira de Catequistas, vinculado à CNBB, e é consultor de catequese da Paulus, editora Paulus. Falei tudo, ficou faltando, Altieres. Bom, eu sou catequista. Primeiramente, eu sou catequista. Essa é a minha grande identidade, né? Sei, que bom, viu? Você trabalha em alguma paróquia em especial ou não? Eu ajudo na paróquia Santa Luzia, Virgem e Marte, da Diocese de Santo André. Santo André, na beleza. E mora por lá também? Moro também, em São Ah, Bernardo do... então, assim. Então, certamente você deve ter assim muito o que partilhar e compartilhar conosco. E eu estou aqui, minha gente, com o livro que nós temos aqui na Academia Marial, do Altieres, né? Um livro, Lexio Divina, Presença de Maria, a Lexio Divina sobre a Mãe de Deus. Não cheguei a ler Altieres, mas folheei todo o livro, li alguma coisa, percebi qual assim a didática que você usa no livro, né? E pronto, a gente gostaria de conversar um pouquinho, seja a partir do livro, seja a partir principalmente da sua experiência de vida como catequista. Me parece mais importante, né? Você se sinta muito livre para partilhar conosco, mas a primeira coisa, até que ponto Maria Santíssima pode ser chamada de catequista? Bom, ela é de muitas formas a grande catequista, porque ela cumpriu na sua vida a própria vontade de Cristo. Já diziam os santos padres, dizer Maria é dizer Cristo. Isso foi repetido por Orígenes, por Tertuliano, até por Santo Agostinho. Maria aponta diretamente para Cristo, por isso ela quando fala modelo de catequista, Padre Luiz, às vezes o pessoal fica pensando, né, que coisa mais genérica, né, que coisa mais, puxa, mais gasta, mais batida, mas não é, gente, veja. Maria, na própria vida, indicou prontamente Cristo de todas as formas possíveis. É um ideal, para nós que seguimos a Cristo, é um ideal a ser imitado, a ser contemplado, né? Por isso Maria é a primeira catequista. Ela é a primeira de todas e continua sendo um modelo melhor que nós temos, né? E também, pelo fato do seu livro estar aqui logo no cabeçalho, Lexio Divina, né? A Lexio Divina é uma forma especial da gente se aproximar da palavra de Deus, ou mesmo de toda a caminhada de catequese, porque é toda uma forma de apresentar que eu vejo que realmente você vai tocando constantemente nas pessoas e nos fatos da Bíblia, mas ao mesmo tempo é um esquema muito especial. O que é essa Lexio Divina? A igreja tem alguns tesouros que muita gente às vezes não conhece ou não usa bem. A Lexio Divina é um deles. Já é um tesouro que o próprio Cristo e os apóstolos fizeram uso. Sim. Nós sabemos que São Paulo fazia uso da Lexio Divina pela estrutura de algumas das suas explanações nas cartas. Ele fala isso, ele não com esse termo, né? O termo é recente, o termo deve ter apenas uns 1.500 anos, talvez, mas a estrutura de rezar a vida com a palavra de Deus é algo interessante. Bom,
E a Lectio Divina chegou ao Brasil, ficou muito conhecida uma variação dela, chamada leitura orante, não são a mesma coisa. Leitura orante trata de questões objetivas e exteriores aos Sim. territórios internos da pessoa. E a Lectio Divina é o contrário, ela trata de questões subjetivas, ela visita os campos interiores do coração, da emoção, da sensibilidade, dos sentimentos, da história e da memória. E ela consegue, por meio do texto bíblico, das narrativas incríveis da Sagrada Escritura, que estão impressas com modelos muito vivos, muito lúcidos, muito luminosos, ela consegue fazer um decalque na vida da pessoa, mas a pessoa contempla-se a si mesma no texto. É muito interessante. Quando Jesus dialoga com qualquer uma das personalidades que ele encontra, ali nós vemos traços da nossa própria existência. E por isso, Padre Luiz, a Lectio Divina precisaria ser mais, talvez mais cultivada nas nossas comunidades e paróquias. Sim, sim. Ela tem um vínculo assim com a dimensão de oração, de diálogo, como é que é? Ela tem um vínculo profundo com essa dimensão, porque quando uma das definições da oração é o diálogo com Deus, é quando a gente consegue colocar a nossa vida iluminada pelas narrativas bíblicas, ali nós temos um grande diálogo com Deus, já que, diferente do que muitas pessoas pensam, as personalidades, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, excetuando Jesus e Maria, só os dois, todas elas são complexas, são imperfeitas. Elas têm momentos de queda, têm momentos de grandeza, e isso é completamente humano. São Sim. pessoas que têm qualidades e têm defeitos, e o diálogo com Deus acontece aí, quando a gente consegue identificar a nossa vida diante da palavra, né? Sei, né? Ou seja, no fundo, orar com a palavra de Deus, é criar um diálogo a partir da própria palavra de Deus e a partir dos personagens que estão. E Deus nunca fez aquelas intervenções divinas, né, como se fosse um raio caindo. É sempre através da história humana, através do ser humano. E às vezes a gente fica até espantado como é que Deus escolhe determinadas pessoas e elas se encaixam dentro de um projeto divino, né? E pronto, é a partir daí que, na medida da disponibilidade, Deus transforma qualquer barro e qualquer lodo em alguém bonito, em alguém cheio de luz e de graça, né? E você coloca, principalmente no seu livro, você tem essas prefigurações. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso, porque é como se Deus trabalhando, né, e modelando a humanidade a partir de determinadas pessoas. Que bom, eu acho que é uma coisa interessante, Padre Luiz, perceber que no Antigo Testamento tem. É claro que já houve algum biblista que disse, olha, não pode ser lido o Antigo Testamento assim, porém, me desculpem, mas é difícil não olhar para o Antigo Testamento e ver que ele de fato tem o que a gente chama de pré-figurações, ou seja, são passagens, são atitudes, são pensamentos, são versículos pequenos, mas que estão ligados, formam um arco narrativo com o Novo Testamento. Sim. Alguma coisa acontece, veja os próprios dois livros extremos da Bíblia. Apocalipse e Gênesis situam-se nas extremidades, mas há um jardim nos dois, há uma árvore da vida no centro dos dois, e há uma descendência que em Gênesis cai e em Apocalipse é restaurada. Bom, as prefigurações, Padre Luiz, esse livro aqui eu coloquei 12 capítulos para o Antigo Testamento, que são as prefigurações. O que são elas? São paralelos entre a vida de Maria e de algumas santas mulheres que eu digo que a precederam. A primeira delas é Eva, e a gente faz aqui algumas comparações, mas além das comparações, a observação, quais foram os gestos de Eva que chamaram a atenção. São duas virgens, as duas têm duas posturas de obediência marcadas pela diferença. Digamos, a descendência de uma entra na queda, mas a outra virgem, que é Maria, recolhe essa descendência pelo seu filho. Tem muitos pontos interessantes. Eu fiz aqui, então, 12 prefigurações com essas santas mulheres. Algumas chamam a atenção porque
tem nada em comum com Maria, mas é exatamente nesse nada em comum, nessa humanidade extrema, nessa miserabilidade espiritual, que justamente cria-se um contraste, porque inclusive nos representa, né? Sim. É o caso, por exemplo, aqui nós temos alguns casos, o caso de Rebeca, talvez, né? Rebeca, nós temos também o caso de Lia, Raquel, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Judite, Esther e Ana, finalmente Ana, a profetisa. Cada uma delas com a sua humanidade, nos mostrando que muita gente pensa que a Bíblia é uma coisa muito fora da realidade, muito mítica, mas na verdade não, é bastante humana, bastante dentro da nossa possibilidade humana. Então essas 12 prefigurações são um tratado mariológico, profundo, denso, usando várias referências da patrística, do magistério, e conectando estas 12 santas mulheres anteriores a Maria, primeiramente com o grande projeto crístico, né, de redenção universal do seu filho, e depois conectando com a nossa vida também, já que a nossa vida é parte disso. As coisas que eu faço que me afastam de Deus me também prejudicam a esse projeto, as coisas que eu consigo fazer na minha existência que me ajudam a ser um ser humano mais convertido, antecipam esse projeto, um pouco nesse sentido. Sim. Eu tenho a impressão, não é, Altieres, que nenhuma dessas mulheres jamais pensava que a vida dela poderia ser uma prefiguração. Elas simplesmente vivenciaram a sua vida, cumpriram a sua missão, né? E só agora, séculos e séculos depois, de repente a figura dessa mulher passa a ter uma irradiação que, evidentemente, não teve. Eu acho que até por isso o Cláudio Pasto fez questão de colocar, assim, bem ao lado do altar de Nossa Senhora, né? Ele fez questão de colocar várias dessas mulheres, como que estão ali, olhando para Maria, como se a vida delas estivesse apontando para Nossa Senhora. Agora, eu gostaria que você tomasse mais uma dessas figuras, se comentasse, porque você veja, é muito fácil para nós falar em Maria, nova Eva, né? Então, a figura de Eva surge de forma assim, muito clara, muito evidente, salta aos olhos aquilo que significou essa figura de Maria e de Eva e aquilo que para nós significa essa mãe de uma nova humanidade chamada Maria. Alguma outra dessas figuras você poderia comentar para a gente? Porque são várias e certamente tem algum aspecto da vida dessa pessoa que se projeta no futuro e acaba sendo contemplada até aqui no seu livro, como no painel que deixou o nosso querido Cláudio Pasto. Padre Luiz, que bom. Eu quero retomar então brevemente duas. Sim. As duas todas são fascinantes, mas essas duas destacam-se. A primeira Sim. delas é a Rebeca. Rebeca é mãe de Esaú e Jacó. E Rebeca tem uma postura materna muito curiosa, muito estranha, digamos assim. Sim. Ela ajuda a enganar o próprio marido, engana o outro filho para favorecer um deles. Ela engana Esaú para favorecer Jacó. Ela faz uma mentira. Ela é uma mãe que mente para defender o filho preferido. Ela tem esse caráter assim, bem, como é que podemos dizer assim, surpreendente, né? Não no bom sentido, mas ela destrói o próprio lar para defender ou para favorecer um filho. Depois esse filho tem uma vida toda também confusa, que é Jacó, uma pessoa que tem passos muito problemáticos por conta dessa fuga que ele tem que fazer, já que ele rouba algo que não é dele, rouba a bênção do irmão. Enfim, Jacó vai dando passos tortos na vida até o fim, e com certeza a mãe tem uma participação importante nisso. O modo como Rebeca trata a sua descendência começa aí. Ela não se dá conta de que é um amor irresponsável. E claro que isso é um contraste gigantesco com Maria, porque Maria é totalmente o oposto disso. E sabe por que eu gosto de destacar isso, Padre Luiz? Porque as pessoas não fazem uma leitura, às vezes, madura da Bíblia. Estão pensando, né, que nós estamos falando de algo muito fora da nossa realidade. E não é assim. Mas tanto Rebeca quanto Jacó, até Esaú, que é o prejudicado, eles se convertem depois. Né? Eles acabam se convertendo. Agora, a outra mãe que eu gosto de citar é a mãe de Samuel. A mãe de Samuel tem aqui uma questão que é Ana, tem uma questão dolorosa na mãe, que é Ana. E eu até coloquei aqui um resumo que eu acho que pode ajudar o leitor, mas eu quero falar da minha própria experiência. Ana
tem um esposo, esse esposo tem duas mulheres, ela é uma delas, ela é a principal, mas ele passa a valorizar a outra esposa, que é Sim, Penena, e aí despreza profundamente. Por quê? Ana não tem filho, Ana não consegue ter filho. Porém, Ana é muito justa, enquanto a outra, sua colega, né, digamos assim, sua co-esposa, é muito desequilibrada, é uma pessoa afrontosa, é uma pessoa que usa toda a oportunidade para espezinhar, para lançar algum tipo de discórdia entre o esposo e Ana. Bom, enfim, até que um dia, chorando no templo, Ana, rezando muito a Deus, pede que Deus lhe conceda a graça de ser mãe. Essa graça é concedida. É de Ana, dessas lágrimas maternas, que temos um dos maiores profetas, uma das maiores personalidades do Antigo Testamento, que é o glorioso Samuel. Samuel vem ao mundo a partir de uma mãe maravilhosa, magnífica, que, diferente de Rebeca e de muitas outras sim. tantas mulheres, ela entrega o filho para o templo, para Deus. Ela consagra o filho a Deus, como muitas mães fazem quando entregam seus filhos para a igreja, para que sejam padres. Pois então, Samuel, então, entra para o serviço de Deus muito criança. Essas duas são duas mulheres que têm posturas humanas muito diferentes. Uma postura, eu posso dizer assim, de fragilidade, de limitação. A outra, uma Sim. postura de grandeza, de bondade. Essas duas, eu diria, Padre Luiz, eu acho que eu gosto muito de olhar para elas, não para diminuir uma e a outra ser exaltada, mas Sim. as duas oferecem uma visão interessante. Eu tenho a impressão de que realmente você consegue, através dessas mulheres que prefiguram, né? É, e criando assim, ao redor de Maria, né? Toda essa moldura da história e depois Deus acaba buscando em Maria aquela que trouxe tudo que havia de bom dessas mulheres antigas, né? E da história delas, e ao mesmo tempo é o começo de uma nova história, né? Então, Nossa Senhora nesse ponto. Então, com essas duas figuras aí, eu gostaria que você olhasse essa mulher que para nós, e para você estava dizendo, é a maior de todas as catequistas, é o modelo maior de catequista, Maria. Onde é que Maria andou dando catequese para nós? Onde é que Maria foi a grande catequista? Você poderia sublinhar alguns aspectos que chamam exatamente a atenção de essa mulher catequista. Perfeitamente. Maria aparece pouco no Novo Testamento. Maria tem poucas passagens em que ela aparece e, detalhe, fala, ela fala em poucas ocasiões também. Mas a Sim, presença de Maria é uma presença maternal. Eu faço aqui só uma comparação. Né? Há um quadro muito famoso do monge Rublev, que é o quadro do Pai Misericordioso, que mostra uma figura, uma silhueta feminina colocada do lado do pai, enquanto ele acolhe o filho, mas ela está ali, atenta, ativa, zelosa. Sem dúvida, é uma forma de pensar em Maria também. Maria ocupa uma posição central, mas ao mesmo tempo ela só é central porque, vejam bem, ela se aproximou do Pai e do Filho e do Espírito Santo como nenhum outro ser humano jamais se aproximou. É a filha predileta do Pai, esse título cabe a ela. Vocês podem pensar do jeito que quiserem, esse título cabe a Maria, filha predileta do Pai. E depois ela é também a esposa do Espírito, a mãe do Filho. Pronto. Agora, onde é que entra Maria, nossa catequista, nessa questão? Ela, desde o princípio, é alguém que ajuda a organizar a primeira comunidade. Eu sou historiador. Tem aqui uma tese muito interessante, uma teoria, na verdade, de que alguns dos evangelhos ganharam essa consistência maior graças à presença de Maria. Ela é uma fonte, ela primeiro esteve, a tradição nos diz, ela esteve com alguns dos evangelistas. Com João, ela morou em Éfeso, a tradição nos informa isso. Mas ela também provavelmente partilhou algum aspecto da vida com Marcos, com Lucas. Isso são dados muito fragmentados, não tem problema. O fato é que Maria tem uma participação decisiva e clara no surgimento da igreja. Os Atos dos Apóstolos registraram isso e não dá para ninguém nunca mais apagar.
os discípulos estavam reunidos com Maria no cenáculo. Tudo bem, o que é que queremos dizer com tudo isso? Maria, porque aponta para Cristo, porque a mãe do Cristo é o primeiro sacrário. Maria que aparece lá no livro do Apocalipse, aqui tem uma interpretação interessante. O Apocalipse não foi escrito dividido em capítulos, nem em versículos. A Bíblia não foi escrita assim. A Igreja Católica dividiu depois isso. Mas acontece que tem uma coisa interessantíssima. Os versículos finais do capítulo 11 de Apocalipse falam da antiga Arca da Aliança com as tábuas da lei em pedra. Quando começa o capítulo 12, nós temos Maria, a nova Arca da Aliança, e entre nós temos a lei, a palavra de Deus, não mais em pedra, mas a palavra de Deus, a lei divina, o verbo divino, em carne e coração. Pronto. Aí está Maria, desenhada, sublinhada, destacada. Só, me desculpem, mas só não vê quem não quer. Eu falo isso para vocês que nos acompanham aqui nesse programa. Há hoje muita, como posso dizer, muita desinformação sobre coisas importantes circulando. E há muitas pessoas que, talvez até querendo atacar a igreja, é claro que farão como o dragão. Vamos falar mal de Maria, vamos dizer que Maria não é tão relevante. Acontece que ela é. E ela não quer ser, acontece que ela só é. Cristo a escolheu, o Filho de Deus a escolheu, assim como o Pai e o Espírito Santo. E assim, Padre Luiz, nós temos uma brevíssima catequese, como Maria é central na nossa vida de fé. Exatamente, né? Eu tenho a impressão que ela nunca se aposentou como catequista. Ela continua insistindo e intervém aqui, intervém ali, conforme a necessidade do seu povo. Agora, ela tem uma forma de catequese que talvez seja a maior coisa. Ela se faz muito próxima, né? Próxima demais. Ela se adapta, ela se reinventa e se faz próxima, seja de pescadores simples, seja de indígenas do México, seja de qualquer lugar, 3 pastorzinhos, né? É aquela que olha e sai ao encontro e, de alguma forma, transmite uma mensagem. E, para mim, é muito importante porque, principalmente através da palavra de Deus, né, Maltieres, eu acho que a gente distingue muito claramente aquilo que Maria traz como mãe da nossa esperança, né, e que nos anima o tempo todo, né, e muitas vezes aquilo que hoje se multiplicou demais, aparições ameaçadoras de Maria. Eu falei, essa não é nossa mãe. Deve ser alguma invenção, algum mito, alguma deusa irada que tem por aí que estão pintando Maria com essa cara, né? E eu gostaria que você visse até onde a palavra de Deus, e principalmente essa mensagem que vem através de Maria, está presente na catequese. Será que isso tudo faz parte, digamos assim, de uma consciência de igreja, de catequese? Mas ainda que o catequista agora virou um ministro e uma ministra oficial da igreja. Como que você vê esse mundo da catequese, a imensidão de publicações que nós temos, né? E ao mesmo tempo, até onde, por exemplo, tudo aquilo que você coloca aqui, até onde nós católicos, de modo especial, conseguimos ter essa Bíblia como o primeiro livro de catecismo nosso. É muito bom falar desse aspecto, dessa catequese de Maria. Eu vou tomar um dos aspectos que o senhor mencionou aqui, que é o aspecto das revelações particulares. Claro, causa um frisson, as pessoas ficam alvoroçadas. Nossa, estamos sabendo que Maria está aparecendo em tal lugar? Bom, vejam bem. Aqui cabe uma reflexão muito séria. Eu gostei quero destacar essa lembrança que o senhor faz, desta ira, às vezes, desmedida, essas falas que não combinam com Maria. Você que está acompanhando, preste muita atenção. Não siga qualquer uma dessas supostas aparições, primeiramente porque, para a Igreja Católica, as revelações particulares são opcionais. Elas podem fazer muito bem, podem nos catequizar. Veja a catequese grandiosa que nos deu a aparição de Aparecida. Nossa Senhora, quando apareceu aí em Guaratinguetá, ela deu uma mensagem silenciosa para uma futura civilização que era absolutamente contraditória. Nossa Senhora apareceu negra num país que... E aí as pessoas não querem olhar para esse aspecto. É um aspecto de justiça, é um aspecto de equilíbrio.
mas querem olhar para outras questões. Bom, então, há muitas falsas catequeses acontecendo hoje, sim. Há 3 critérios que a gente precisa levar em conta quando se fala de revelações particulares envolvendo Maria. Uma é, Maria está falando a mesma coisa que os evangelhos, que a grande revelação divina ou não? Maria, entre aspas, não, a aparição, né? A devoção. Outra coisa, está contrariando o que já foi ensinado, ou está corrigindo, ou então está se opondo. Quais são as orientações? Hoje prosperam, o Padre Luiz sabe muito bem, prosperam essas superstições que, na verdade, ofendem seriamente a dignidade de Maria. Há pessoas se aproveitando disso para qualquer tipo de objetivo que seja, mas isso, infelizmente, traz muita divisão. As grandes aparições, eu quero destacar, o senhor mencionou Guadalupe, o senhor mencionou que apareceu aos indígenas. Há algumas aparições que são notavelmente catequéticas. Guadalupe, sob todos os pontos de vista, além de ser repleta de sinais extraordinários, está em conformidade com a grande revelação de Cristo, que traz o ensinamento de dignidade, o ensinamento de justiça. Maria também se coloca nesse sentido. Certamente. Há outra aparição interessante, e também muito válida, que a igreja está estudando ainda, que é a aparição de Kibeho, em Ruanda. É uma aparição que já aconteceu, claro, mas que alertou para a guerra civil que aconteceria 10 anos depois. E há outras coisas mais ou menos fantasiosas por aí. A igreja, na sua sabedoria, acompanha, acolhe, não se posiciona, até que as pessoas mesmas percebam algumas coisas inconsistentes. Mas eu acho que é bom, né, Padre Luiz, fazer esse alerta. Cuidado com qualquer coisa que falam. Maria está dizendo, sei lá, coisas que aconteceram recentemente, né? Que o terço é mais importante que a Eucaristia. Mentira, mentira. Nunca poderia dizer algo assim. Ou que Jesus está com muito ódio no coração, porque nós não estamos fazendo isso ou aquilo. Mentira. Isso é claramente contrário ao que Maria faria. Bom, essas páginas de catequese, da revelação particular, acho que são belíssimas, chamam a atenção de todos e vale a pena a gente fazer uma fala sobre isso, né, Padre Luiz? Exatamente, né? Eu acho muito importante, eu sempre alerto o pessoal, sempre que o senhor falar de mensagem de Nossa Senhora, aparição aqui e ali, primeira coisa, pega o Magnífica dela e vê se encaixa dentro do Magnífica dela. Se não se encaixa, pode jogar fora, pode apagar, deletar, que não vale a pena perder tempo com isso, né? Porque, afinal, toda preocupação de Maria conosco é preocupação materna, né? E a última coisa que uma mãe vai querer é condenar e mandar para o inferno algum filho ou alguma filha, não tem perigo. Ela vai até o último instante. Mas que bom poder conversar, já estão me dando sinal aqui que a nossa meia hora está indo, que a gente possa ter mais oportunidade, viu? E eu gostaria então que você, encerrando o nosso programa, você pudesse ou comentar o seu livro e propor, porque eu olhei o livro e falei, nossa, esse livro aqui é fabuloso, principalmente para catequistas, né, que pudessem, assim, absorver bem aquilo que você coloca, que seria muito bom, né? E depois transmitir. Mas eu acho que para toda a liderança cristã, você ofereceu o seu material muito, né? E a gente vai estar propagandeando aqui aquilo que você nos colocou. Nós vamos colocar aqui nas nossas exposições, viu? Para que o pessoal saiba que há produções que podem nos ajudar bastante. Que palavra que você nos deixaria então, Pires? Ao falar, a partir do seu livro, mas da sua experiência também, daquilo que tem sido a sua vida de catequista. Bom, a nossa vida de catequista tem sido, eu digo no plural, porque, né, temos hoje uma multidão imensa por esse país com essa missão tão bonita, Padre. E nós temos aqui, entre tantos desafios, ser catequista é um dom do Espírito Santo, é uma obra do Espírito Santo, porque não é fácil, muitas vezes operando sem recursos, muitas vezes operando contra uma vontade ou outra de alguma liderança, e também, hoje, uma dificuldade terrível que temos é a mídia, inclusive a mídia católica rachada, não é? Parte da mídia católica bandeada por ideologias nocivas, a gente sabe disso, né? Graças a Deus podemos contar com a TV Aparecida, que é uma TV que está alinhada a um projeto de igreja coerente, consistente, vigoroso, mas muitos catequistas ficam perdidos por aí. Então, eu digo da minha experiência de catequista que Maria tem sido uma luz, porque ela nos dá a direção, ela nos dá
uma métrica para pensar. E Maria faria como? Como é que Maria orientaria? O que Maria ensinaria a Jesus nesse caso? Isso, claramente, repercute muito na minha própria prática de oração com Maria. Sou uma pessoa mariana, rezo insistentemente o Santo Terço, escuto o que nos ensina o nosso Papa, a nossa querida CNBB, atentamente, né, como um bom catequista deve fazer. E Maria é o modelo que está nos unindo nesse momento e que nos apresenta as possibilidades de fazer surgir a civilização do amor que os papas já pregaram muitas vezes. Maria é esse modelo bonito. A você que quiser conhecer esse livro, vale a pena. Eu recomendo para os nossos queridos padres. É um livro de homilias também. Recomendo para ministras e ministros da palavra, porque vocês podem fazer reflexões interessantes. Originalmente, esse livro era uma série de retiros. E, claro, catequistas e pessoas de vida apostólica podem ter um livro espiritual aqui que pode ajudar muito vocês. Padre Luiz, sou grato por estar aqui. Obrigado ao Senhor. Obrigado à Academia Marial de Aparecida. Obrigado à nossa querida TV Aparecida por essa oportunidade. Espero mais vezes estar com vocês. Se Deus quiser. Altieres, muito obrigado de coração, viu? Por essa participação. A gente fica muito grato a você e espero que a gente possa voltar a bater algum papo ainda, porque você deve ter mais publicações, né? E realmente pode nos ajudar. Uma verdadeira mariologia que não é nem maximalista, nem minimalista, mas que caminha de mãos dadas com a Mãe de Jesus e nossa Mãe. E aí, para você, meu irmão, minha irmã, que você acompanhou, deve ter aproveitado bastante, viu? Que Nossa Senhora continue abençoando a sua vida. E hoje, de modo especial, quando faço essa entrevista, nós estamos celebrando um título belíssimo de Maria, chamado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, que você possa viver. E nunca esqueça, Maria Catequista, Maria do discernimento daquilo que realmente é de Jesus ou não é de Jesus. Esteja muito perto dela, sem medo jamais, e nunca, mas nunca mesmo se sentindo ameaçada por aquela que é a minha mãe, sua mãe e mãe de Jesus, mãe da igreja. Fique com a bênção de Maria Santíssima e um grande abraço aí para o nosso querido Altieres. Muito obrigado.